Existe um tipo de pessoa que atravessa os salões do poder sem ser seduzida por lisonjas, que observa promessas grandiosas com o mesmo ceticismo com que um general experiente observa um terreno desconhecido e que permanece inabalável diante das armadilhas mais elaboradas do teatro humano. Não se trata de alguém desprovido de emoções ou indiferente ao mundo, mas de um espírito forjado na compreensão profunda de que a natureza humana opera por interesses e que aqueles que não compreendem essa verdade fundamental estão destinados a ser peças nos jogos alheios. A questão que deveria ocupar sua mente neste momento não é se você será alvo de manipulação, mas se possui a armadura invisível que torna tais tentativas inúteis contra você. A manipulação não se apresenta com anúncio prévio, nem chega vestida com as roupagens óbvias da vilania. Ela se infiltra através de palavras cuidadosamente escolhidas, gestos aparentemente generosos e promessas que parecem atender exatamente aquilo que seu coração deseja. O manipulador habilidoso conhece a geografia dos seus anseios melhor do que você mesmo e usa esse mapa para conduzi-lo por caminhos que servem exclusivamente aos propósitos dele. Enquanto você acredita estar caminhando em direção aos seus objetivos, está na verdade construindo os castelos de outra pessoa. A tragédia não reside no fato de ser usado, mas em permanecer cego ao processo até que seja tarde demais para reclamar o território perdido da sua autonomia. Maquiavel observou com a precisão de um anatomista que a República Florentina e todas as cortes da Itália eram teatros onde os homens representavam papéis elaborados para extrair vantagens uns dos outros. Ele não fez essa observação com indignação moral, mas com a frieza de quem reconhece uma lei natural tão imutável quanto a gravidade. Aqueles que dominavam esse jogo não eram necessariamente os mais poderosos em recursos, mas os que possuíam clareza sobre as motivações humanas e, mais importante ainda, clareza absoluta sobre suas próprias vulnerabilidades. Um príncipe que não conhece seus próprios pontos fracos é um príncipe que já entregou as chaves da fortaleza sem perceber. A mesma verdade se aplica a você. Navegando pelas complexidades das relações contemporâneas, onde a manipulação assumiu formas ainda mais sofisticadas. Talvez você já tenha experimentado aquela sensação perturbadora de despertar de uma situação e perceber que suas decisões não foram realmente suas, que argumentos que pareciam lógicos eram na verdade correntes douradas e que a liberdade que você acreditava exercer era apenas a ilusão cuidadosamente cultivada por alguém que compreendia melhor do que você os fios que movem um ser humano. Essa revelação pode ser devastadora, mas também pode ser o nascimento de uma consciência mais aguda. Existe uma diferença fundamental entre aqueles que são manipulados repetidamente ao longo da vida e aqueles que, mesmo enfrentando tentativas constantes, permanecem senhores de suas próprias decisões. Essa diferença não reside em sorte ou em circunstâncias favoráveis, mas em características específicas que funcionam como escudos invisíveis contra as estratégias mais astutas. O que separa o homem livre daquele que vive acorrentado por influências externas não é a ausência de tentativas de controle sobre ele, mas a presença de traços que tornam essas tentativas ineficazes. São características que podem ser cultivadas, fortalecidas e integradas à sua própria natureza até que se tornem tão naturais quanto respirar. Neste roteiro, você será conduzido através de uma jornada pela psicologia do poder, tal como Maquiavel a compreendeu, não para transformá-lo em manipulador, mas para torná-lo imune às manipulações. Porque aquele que compreende os mecanismos pelos quais os outros tentam controlá-lo, adquire não apenas defesa, mas uma forma superior de liberdade,
a liberdade que vem do conhecimento profundo da natureza humana e principalmente da sua própria natureza. A primeira característica que torna uma pessoa impermeável à manipulação é a capacidade de observar as ações humanas com o distanciamento de quem assiste a uma peça teatral, sem se deixar envolver emocionalmente pelas performances apresentadas. Maquiavel ensinou que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, todos conseguem ver a aparência, mas poucos conseguem tocar a essência verdadeira das coisas. O manipulador depende fundamentalmente da sua incapacidade de distinguir entre a máscara e o rosto, entre a performance e a intenção real. Quando você desenvolve essa visão penetrante que atravessa as camadas superficiais do comportamento humano, as tentativas de manipulação se tornam transparentes como vidro. Essa clareza perceptiva não surge do cinismo vazio ou da desconfiança patológica que enxerga traição em cada gesto. Pelo contrário, ela nasce de uma compreensão madura de que os seres humanos operam predominantemente por interesse próprio e que reconhecer isso não é pessimismo, mas realismo pragmático. Quando alguém se aproxima de você com ofertas sedutoras, a pessoa imune à manipulação não rejeita automaticamente a proposta, mas também não a aceita cegamente. Ela examina friamente qual é o verdadeiro interesse por trás da generosidade aparente, porque compreende que raramente algo de valor é oferecido sem que haja uma expectativa de retorno ainda maior. O observador treinado reconhece padrões que passam despercebidos aos olhos menos atentos. Ele nota quando elogios chegam estrategicamente antes de pedidos, quando favores pequenos são oferecidos como investimentos para solicitar concessões maiores posteriormente, e quando a linguagem utilizada foi cuidadosamente calibrada para apelar às suas inseguranças específicas. Maquiavel estudou exaustivamente como César Borgia conquistava cidades não apenas pela força militar, mas pela habilidade de identificar o que cada governante desejava e criar a ilusão de que aquilo seria alcançado através da cooperação. Borgia era mestre em mostrar aos homens exatamente aquilo que eles queriam ver, até que fosse tarde demais para perceberem a armadilha. A pessoa que não pode ser manipulada desenvolveu antenas sensíveis para detectar incongruências entre palavras e ações. Ela sabe que o manipulador habilidoso dirá exatamente aquilo que você quer ouvir, mas raramente suas ações corresponderão perfeitamente ao discurso. Pequenas discrepâncias que outros ignoram se tornam sinais de alerta evidentes para quem aprendeu a arte da observação desapaixonada. Quando promessas grandiosas são feitas sem garantias concretas, quando compromissos verbais não se transformam em ações verificáveis, quando a narrativa muda sutilmente dependendo da audiência, o observador atento reconhece os indícios de que está diante de alguém cujas intenções verdadeiras permanecem ocultas. Essa habilidade observacional se aprofunda quando você compreende que a maioria das pessoas revela suas verdadeiras intenções não através das declarações diretas, mas através de detalhes periféricos que escapam do controle consciente. O tom de voz que contradiz as palavras positivas, a linguagem corporal que demonstra desconforto enquanto oferece apoio, a pressa excessiva em fechar acordos que deveriam requerer reflexão cuidadosa, são todos sinais que a pessoa treinada na arte maquiavélica de ler a natureza humana consegue decifrar. Maquiavel recomendava ao príncipe que observasse não apenas o que os homens diziam em público, mas especialmente como agiam quando acreditavam não estar sendo observados, pois é nesses momentos que a verdadeira natureza se revela.
Desenvolver esse olhar clínico sobre o comportamento humano não significa viver em estado de paranoia permanente, mas sim cultivar uma consciência tranquila de que as pessoas agem conforme seus interesses e que compreender esses interesses é a chave para não ser surpreendido. Quando você remove as lentes cor-de-rosa através das quais a ingenuidade observa o mundo e substitui por lentes de clareza realista, as tentativas de manipulação se destacam como anomalias óbvias no padrão do comportamento racional. O manipulador perde seu poder quando sua estratégia se torna visível, porque toda manipulação depende do elemento surpresa e da cegueira voluntária da vítima. A capacidade de observar sem ser ofuscado pelas emoções imediatas transforma você de peça em jogador. Enquanto outros reagem impulsivamente aos estímulos cuidadosamente plantados pelo manipulador, você mantém a calma necessária para analisar o tabuleiro completo. E nessa calma analítica reside o primeiro e mais fundamental escudo contra qualquer tentativa de controlar seus pensamentos, emoções e decisões. Porque aquele que vê claramente não pode ser facilmente enganado, e aquele que não pode ser enganado não pode ser manipulado. A segunda característica que funciona como armadura contra a manipulação é o conhecimento profundo das próprias vulnerabilidades emocionais e psicológicas. Maquiavel advertiu que o príncipe deve conhecer a natureza do terreno antes de qualquer batalha. E no contexto da guerra psicológica, que é a resistência à manipulação, o terreno mais importante é o da sua própria paisagem interior. O manipulador é essencialmente um cartógrafo das fraquezas alheias. Ele mapeia seus medos, desejos não realizados, inseguranças profundas e pontos de orgulho vulnerável. Quando você conhece esse mapa melhor do que qualquer pessoa externa poderia conhecer, você elimina a vantagem estratégica do manipulador. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem examinar honestamente quais são os botões emocionais que, quando pressionados, as fazem agir contra seus próprios interesses. Talvez seja a necessidade desesperada de aprovação que as torna suscetíveis a elogios exagerados, ou o medo paralisante de rejeição que as impede de questionar propostas duvidosas. Ou ainda a ambição descontrolada que as cega para os custos reais de certas oportunidades. Cada uma dessas vulnerabilidades não examinadas é uma porta aberta, através da qual o manipulador habilidoso pode entrar e reorganizar sua realidade interna conforme seus propósitos. A autoconsciência não é apenas uma virtude filosófica, é uma necessidade estratégica para quem deseja manter autonomia sobre suas decisões. O processo de conhecer suas próprias fraquezas exige coragem brutal, porque significa confrontar aspectos de si mesmo que você talvez prefira ignorar. Significa reconhecer que sua generosidade pode ser explorada, que sua lealdade pode ser manipulada, que seu desejo de ser visto como inteligente pode torná-lo vulnerável a adulações específicas. Maquiavel observou que muitos príncipes caíram não porque eram fracos em todas as áreas, mas porque eram cegos a uma fraqueza específica que seus inimigos identificaram e exploraram metodicamente. O mesmo princípio se aplica a você. Uma única vulnerabilidade não reconhecida pode comprometer toda a sua fortaleza psicológica se permanecer nos pontos cegos da sua consciência. Quando você identifica precisamente quais são seus gatilhos emocionais, algo notável acontece. Eles perdem grande parte do seu poder sobre você. A necessidade de aprovação continua existindo, mas você a reconhece quando está sendo artificialmente estimulada. O medo da rejeição permanece, mas você pode observá-lo operando sem ser completamente dominado por ele. A ambição não desaparece, mas você consegue avaliar se uma oportunidade está genuinamente alinhada com seus objetivos ou se está apenas ativando seu desejo de status. Essa metaconsciência
A capacidade de observar seus próprios processos psicológicos em operação cria um espaço entre o estímulo e a resposta onde a escolha consciente se torna possível. O manipulador experiente estudará você em busca de padrões, tentando descobrir o que provoca reações previsíveis. Ele testará diferentes abordagens, observando qual gera a resposta desejada, como um cientista conduzindo experimentos para identificar a fórmula ideal. Mas quando você já conduziu esses experimentos em si mesmo, quando já mapeou suas próprias reações antes que outra pessoa pudesse fazê-lo, você rouba do manipulador sua ferramenta mais poderosa, a vantagem informacional. Ele pode tentar pressionar seus botões emocionais, mas você estará consciente do processo enquanto ele ocorre, e consciência é o antídoto para a manipulação automática. Maquiavel enfatizava que o autoconhecimento não deve levar à paralisia ou à vergonha, mas à estratégia mais eficaz. Reconhecer que você tem uma tendência a confiar rapidamente demais não significa que você deve se tornar paranoico, mas sim que deve implementar verificações sistemáticas antes de depositar confiança plena. Identificar que você tem dificuldade em dizer não significa que você deve se tornar intransigente, mas sim que deve preparar respostas alternativas para quando sentir a pressão de concordar contra seu melhor julgamento. Cada vulnerabilidade mapeada se transforma em um ponto fortificado quando você desenvolve contramedidas conscientes. A pessoa que conhece profundamente suas próprias fraquezas, paradoxalmente, se torna mais forte do que aquela que acredita não ter fraquezas. Porque a ilusão de invulnerabilidade é em si mesma a maior vulnerabilidade, enquanto o reconhecimento honesto das próprias limitações permite o desenvolvimento de estratégias compensatórias genuínas. Quando você olha para si mesmo com a mesma frieza analítica com que Maquiavel observava os príncipes e repúblicas de sua época, sem julgamento moral, mas com precisão clínica, você adquire o domínio sobre o território que todos os manipuladores tentarão invadir, sua própria psique. A terceira característica essencial é a independência emocional, a capacidade de manter equilíbrio interno independentemente da aprovação ou desaprovação externa. Maquiavel observou que aqueles que dependem excessivamente do favor alheio para seu sentido de valor estão perpetuamente à mercê daqueles que podem conceder ou retirar esse favor. O manipulador compreende intuitivamente que a necessidade de validação externa é um dos controles mais eficientes sobre o comportamento humano, e aquele que não cultiva uma fonte interna de aprovação se torna marionete nas mãos de quem souber puxar essas cordas invisíveis. A independência emocional não significa isolamento afetivo ou indiferença às opiniões alheias, mas sim a capacidade de avaliar essas opiniões sem permitir que elas determinem completamente seu senso de identidade e valor. Quando você precisa desesperadamente que outros validem suas escolhas, pensamentos ou existência, você automaticamente concede a essas pessoas um poder imenso sobre suas decisões. O manipulador habilidoso identificará rapidamente essa dependência e a utilizará como alavanca, oferecendo ou retirando a aprovação estrategicamente para conduzi-lo na direção que serve aos interesses dele, não aos seus. Nas cortes renascentistas que Maquiavel conhecia intimamente, os cortesãos frequentemente caíam em desgraça, não porque cometeram erros graves, mas porque sua necessidade de agradar o príncipe os tornava previsíveis e, portanto, descartáveis. Aqueles que mantinham uma dignidade interior independente, que podiam oferecer conselho honesto mesmo quando impopular, paradoxalmente ganhavam mais respeito a longo prazo. A mesma dinâmica opera nas relações contemporâneas.
Quando você está disposto a aceitar desaprovação temporária em defesa de seus princípios genuínos, você se torna significativamente menos manipulável do que aqueles que contorcem suas convicções para manter aprovação constante. A independência emocional se manifesta na capacidade de tolerar o desconforto social sem capitular imediatamente. Quando alguém usa o silêncio punitivo, expressões de desapontamento ou ameaças veladas de retirada de afeto para forçá-lo a ceder, a pessoa emocionalmente independente reconhece a tática pelo que é: uma forma de coerção psicológica. Em vez de correr desesperadamente para restaurar a harmonia através da submissão, ela pode suportar a tensão enquanto avalia se a concessão solicitada é genuinamente razoável ou se está sendo extraída através de pressão emocional ilegítima. Desenvolver essa independência requer construir o que Maquiavel chamaria de virtude, uma força interior que não depende de circunstâncias externas favoráveis. Significa cultivar a capacidade de se aprovar quando está agindo de acordo com seus valores, mesmo se isso significa desagradar outros temporariamente. Significa desenvolver critérios internos claros para avaliar suas próprias ações, critérios baseados em princípios escolhidos conscientemente e não em reações emocionais às flutuações de aprovação social. Quando você possui essa bússola interna calibrada, as tentativas externas de reorientá-lo através de manipulação emocional perdem grande parte de sua eficácia. O manipulador frequentemente emprega uma técnica que poderia ser chamada de aprovação intermitente. Ele alterna entre elogios efusivos e críticas devastadoras, criando um padrão que mantém a vítima constantemente buscando o próximo momento de aprovação. Essa técnica é particularmente eficaz contra aqueles que carecem de independência emocional, pois eles se tornam viciados na química cerebral dos momentos de validação e farão quase qualquer coisa para provocá-los novamente. A pessoa emocionalmente independente reconhece esse padrão e se recusa a participar do jogo, mantendo uma avaliação estável de si mesma que não oscila selvagemente baseada em reforços externos. Maquiavel aconselhava que o príncipe deveria ser temido mais do que amado se tivesse que escolher entre um e outro, precisamente porque o amor dos outros é volúvel e pode ser retirado arbitrariamente, enquanto o respeito baseado em força real é mais estável. Aplicando esse princípio à resistência contra a manipulação, aquele que baseia seu senso de valor no amor ou aprovação alheios está construindo sobre fundação instável, enquanto aquele que baseia na aprovação própria fundamentada em princípios sólidos está em terreno firme. Essa firmeza interna é o que permite dizer não quando necessário, questionar quando apropriado e discordar quando a consciência exige, mesmo sob pressão social intensa, para conformar-se. A quarta característica que blinda contra a manipulação é a capacidade de pensar em termos de consequências de longo prazo, em vez de gratificações imediatas. Maquiavel observou consistentemente que muitos príncipes perdiam seus estados porque priorizavam prazeres ou vantagens momentâneas sobre a segurança duradoura. O manipulador explora precisamente essa tendência humana de valorizar excessivamente o presente e descontar o futuro, oferecendo recompensas imediatas que mascaram custos substanciais que se manifestarão apenas posteriormente. A armadilha mais comum da manipulação envolve apresentar uma escolha onde os benefícios são óbvios e imediatos, enquanto os custos são distantes e abstratos. Alguém oferece ajuda agora que parece completamente gratuita, mas que criará uma dívida moral a ser cobrada futuramente. Uma oportunidade promete ganhos rápidos sem mencionar adequadamente os riscos que só se materializarão meses ou anos depois.
Um relacionamento oferece intensidade emocional imediata, enquanto obscurece padrões destrutivos que inevitavelmente emergirão com o tempo. A pessoa vulnerável à manipulação foca no que pode obter hoje e negligencia calcular o preço real que pagará amanhã. Quem desenvolveu visão de longo prazo opera com uma matemática diferente ao avaliar propostas. Antes de aceitar qualquer oferta aparentemente vantajosa, essa pessoa projeta mentalmente as consequências prováveis através do tempo. Ela se pergunta não apenas o que ganho agora, mas onde isso me coloca daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos. Ela considera não somente o benefício imediato, mas também os precedentes que está estabelecendo, as expectativas que está criando e as vulnerabilidades futuras que pode estar gerando. Essa projeção temporal funciona como um detector de manipulações que dependem da miopia temporal da vítima. Maquiavel estudou como alguns governantes eram seduzidos por alianças que ofereciam segurança imediata, mas que gradualmente transferiam poder, até que descobrissem tarde demais que haviam se tornado subordinados em vez de parceiros. Ele enfatizava que o líder prudente deve sempre calcular não apenas a situação presente, mas as posições relativas que resultarão de cada decisão. No contexto pessoal, isso significa reconhecer que cada pequena concessão em um relacionamento manipulativo não é um evento isolado, mas um passo em uma progressão que levará a demandas crescentemente invasivas. A pessoa que pensa em termos de trajetória, em vez de momentos, consegue ver para onde o caminho realmente conduz. O pensamento de longo prazo também permite resistir a táticas de pressão temporal, outra ferramenta favorita dos manipuladores. Quando alguém insiste que você deve decidir imediatamente que a oportunidade desaparecerá se não agir agora, que pensar muito significa perder a chance, a pessoa orientada para o longo prazo reconhece a bandeira vermelha. Decisões genuinamente boas raramente exigem precipitação, e a pressão para decidir rapidamente, frequentemente, indica que o proponente não quer que você tenha tempo suficiente para analisar completamente as implicações. A capacidade de dizer "preciso de tempo para considerar isso adequadamente" e manter essa posição mesmo sob pressão intensa é marca distintiva de quem não pode ser apressado para escolhas prejudiciais. Essa orientação temporal estendida também protege contra manipulações que exploram estados emocionais temporários. O manipulador pode esperar estrategicamente por momentos em que você está vulnerável, ansioso, eufórico ou exausto, sabendo que nesses estados você é menos capaz de avaliar racionalmente as consequências futuras. Mas a pessoa treinada em pensamento de longo prazo desenvolveu o hábito de adiar decisões importantes quando reconhece que não está em estado ótimo para avaliar implicações futuras. Ela sabe que os sentimentos intensos do momento passarão, mas as consequências das decisões tomadas sob sua influência permanecerão. Maquiavel recomendava simular mentalmente diferentes cenários futuros antes de comprometer-se a qualquer curso de ação. Essa prática de visualização de consequências funciona como um antídoto poderoso contra manipulações baseadas em urgência artificial. Quando você força a si mesmo a imaginar concretamente onde estará se seguir determinado caminho, quando visualiza não apenas o próximo passo, mas os 10 passos seguintes, muitas ofertas, aparentemente atraentes, revelam sua verdadeira natureza. O que parecia oportunidade sob a luz do benefício imediato se revela armadilha quando iluminado pela lanterna da projeção temporal. A disciplina de sacrificar gratificação imediata por vantagens genuínas de longo prazo é precisamente o que separa aqueles que constroem algo duradouro daqueles que são constantemente desviados por iscas brilhantes.
No jogo da manipulação, o manipulador aposta que você não conseguirá resistir à recompensa que ele pendura diante de você agora, e que você descobrirá o verdadeiro custo apenas quando for tarde demais para recuar. Mas quando você se treinou para sempre perguntar, e depois, repetidamente até chegar às consequências finais prováveis, você desarma essa aposta e torna-se significativamente menos vulnerável a ser conduzido contra seus interesses genuínos. A quinta característica fundamental é a disposição para aceitar e até mesmo cultivar um certo grau de solidão psicológica, o reconhecimento de que algumas decisões devem ser tomadas sozinho, mesmo quando isso significa divergir do grupo. Maquiavel observou que os príncipes mais eficazes eram aqueles capazes de tomar decisões impopulares quando necessário, não por crueldade, mas por compreenderem que o consenso nem sempre conduz à sabedoria. O manipulador frequentemente opera através da pressão de grupo, isolando você da influência de vozes dissidentes e cercando-o com aqueles que reforçarão a narrativa que ele deseja que você aceite. A necessidade de pertencimento é uma das forças psicológicas mais poderosas na natureza humana e precisamente por isso é uma das alavancas favoritas da manipulação. Quando você teme a exclusão mais do que teme tomar decisões ruins, você se torna altamente maleável. O manipulador criará situações onde questionar sua narrativa significará ser visto como desleal, difícil ou fora de sintonia com o grupo. Ele construirá um ambiente onde conformidade é recompensada com aceitação e discordância é punida com isolamento sutil ou explícito. Aqueles que não conseguem tolerar estar sozinhos em sua perspectiva, inevitavelmente cederão a essa pressão. A pessoa que desenvolveu conforto com solidão psicológica compreende que estar de acordo com o grupo não valida automaticamente uma posição. Assim como divergir do consenso não a invalida automaticamente. Ela pode observar todos ao seu redor, concordando com algo e ainda assim manter sua perspectiva diferente se sua análise independente conduziu a conclusões divergentes. Essa capacidade não surge da arrogância ou do desejo de ser contrário, mas da compreensão profunda de que a verdade não é determinada por votação popular e que suas decisões afetarão primariamente sua própria vida, não a vida daqueles que pressionam por conformidade. Maquiavel estudou como facções políticas manipulavam cidadãos comuns criando a impressão de unanimidade, fazendo cada indivíduo acreditar que era o único com dúvidas e que, portanto, deveria se alinhar com o que parecia ser consenso universal. Essa técnica permanece extraordinariamente eficaz porque poucos têm coragem de serem a primeira voz discordante. Mas a pessoa psicologicamente confortável com solidão pode ser essa primeira voz e frequentemente descobre que outros que compartilhavam suas dúvidas, mas permaneciam silenciosos, encontram coragem quando veem que não estão completamente sozinhos. Cultivar essa característica exige prática deliberada de tomar pequenas posições contrárias quando sua consciência ou análise a justifica, mesmo quando seria mais confortável simplesmente concordar. Significa treinar-se para valorizar integridade pessoal acima de popularidade, entendendo que a aprovação obtida através de compromissos com suas convicções genuínas é vazia e instável. Cada vez que você escolhe sua verdade percebida sobre o conforto do consenso, você fortalece esse músculo psicológico até que ele se torne forte o suficiente para suportar pressões muito maiores. O manipulador frequentemente isolará você de fontes alternativas de informação e perspectiva, criando uma bolha onde apenas sua narrativa é audível. Ele pode criticar seus amigos ou familiares que expressam preocupações, sugerindo que eles não entendem a situação ou não têm seus melhores interesses em mente.
Ele criará urgência que justifica não consultar outros antes de decidir. A pessoa confortável com solidão psicológica, no entanto, reconhece a diferença entre isolamento genuíno escolhido conscientemente e isolamento imposto através de manipulação. Ela protege ativamente seu acesso a perspectivas diversas, precisamente porque entende o valor de ter sua análise testada por pontos de vista diferentes. Maquiavel aconselhava que o príncipe deveria ter conselheiros, mas que a decisão final deveria sempre ser exclusivamente sua, tomada em solidão mental, onde a responsabilidade não poderia ser diluída ou transferida. Essa solidão da decisão final é o que separa líderes genuínos de seguidores e é também o que separa aqueles que são senhores de suas próprias vidas daqueles que permitem que outros determinem seus caminhos. Quando você desenvolve a capacidade não apenas de tolerar, mas de valorizar esses momentos de solidão decisória, você se liberta de uma das correntes mais fortes que o manipulador pode usar: o medo de estar sozinho em sua perspectiva. Essa característica não implica recusar toda influência externa ou valorizar discordância por si mesma, mas sim manter a capacidade de divergir quando sua análise cuidadosa e consciência genuína apontam direção diferente do consenso aparente ao seu redor. É o reconhecimento de que algumas verdades você só pode encontrar sozinho, e que algumas decisões você deve fazer em solidão psicológica, mesmo quando vozes numerosas argumentam diferente. Essa disposição para suportar a solidão, quando necessário, é um dos escudos mais eficazes contra manipulações que dependem de pressão social para funcionar. A sexta característica que confere resistência à manipulação é a disciplina de verificar informações independentemente, em vez de aceitar afirmações pelo valor de face, especialmente quando essas afirmações vêm de fontes que têm interesse no resultado da sua decisão. Maquiavel enfatizava que o príncipe deve aprender a natureza das coisas através da observação direta e do questionamento rigoroso, não simplesmente aceitando o que conselheiros interessados apresentam como verdade. O manipulador depende fundamentalmente da sua preguiça investigativa, da sua disposição de aceitar sua versão da realidade sem verificação independente. A manipulação frequentemente envolve controlar a narrativa, controlando quais informações você recebe e como elas são enquadradas. O manipulador seletivamente apresentará fatos que suportam sua posição, enquanto omite aqueles que a enfraquecem, confiando que você não fará o trabalho de buscar a perspectiva completa. Ele pode citar autoridades de forma enganosa, distorcer estatísticas ou simplesmente inventar detalhes, sabendo que a maioria das pessoas não verificará suas afirmações. Cada uma dessas táticas se torna ineficaz contra alguém que desenvolveu o hábito reflexo de verificar antes de aceitar. A pessoa resistente à manipulação opera com ceticismo metodológico, não como postura cínica, mas como prática investigativa. Quando apresentada com afirmações sobre fatos, ela se pergunta: como posso verificar isso independentemente? Quando oferecida garantias sobre o futuro, ela investiga: que evidência concreta suporta essa previsão? Quando confrontada com urgência aparente, ela questiona: quem se beneficia se eu aceitar essa versão dos eventos? Esse questionamento sistemático não reflete desconfiança neurótica, mas sim compreensão madura de que as pessoas tendem a apresentar realidades de formas que servem seus interesses. Maquiavel estudou como estados eram conquistados através de desinformação estratégica, onde comandantes inimigos plantavam falsos relatórios que, se aceitos sem verificação, levariam a decisões militares desastrosas. Ele notou que aqueles que mantinham redes independentes de informação e cruzavam múltiplas fontes antes de agir
raramente caíam nessas armadilhas. No contexto contemporâneo, essa lição se traduz na importância de não depender exclusivamente da versão de realidade apresentada por alguém que tem interesse em influenciar sua decisão, mas de buscar ativamente perspectivas alternativas e evidências independentes. A verificação independente cria um custo significativo para a manipulação baseada em falsidade ou distorção. Quando o manipulador sabe que você verificará suas afirmações, ele enfrenta uma escolha: ou arriscar ser desmascarado, apresentando informações falsas, ou limitar-se a verdades que genuinamente suportam sua posição. Em ambos os casos, sua disposição para verificar reduz substancialmente sua vulnerabilidade. Muitas manipulações são tentadas simplesmente porque o manipulador aposta corretamente que a maioria das pessoas aceitará sua narrativa sem questionamento e desiste rapidamente quando encontra alguém que não joga esse jogo. Desenvolver essa disciplina verificativa requer superar a inclinação natural de aceitar informações que confirmam o que já queremos acreditar e questionar apenas aquelas que contradizem nossas preferências. O manipulador habilidoso frequentemente enquadra suas distorções de forma que elas pareçam confirmar seus preconceitos existentes ou esperanças secretas, sabendo que isso reduzirá significativamente a probabilidade de questionamento crítico. A pessoa verdadeiramente resistente à manipulação desenvolveu o hábito contraintuitivo de questionar especialmente aquelas afirmações que ela quer que sejam verdadeiras, reconhecendo que é precisamente nesses pontos que sua objetividade está mais comprometida. Maquiavel aconselhava que o príncipe deveria ter múltiplas fontes de informação sobre qualquer assunto importante, precisamente para que nenhuma fonte única pudesse controlar completamente sua percepção da realidade. Aplicando esse princípio, quando alguém está tentando convencê-lo de algo significativo, sua resposta automática deveria ser buscar pelo menos 2 ou 3 fontes alternativas de informação sobre o mesmo assunto. Se todas confirmam a narrativa apresentada, você pode proceder com maior confiança. Se revelam discrepâncias significativas, você sabe que precisa investigar mais profundamente antes de comprometer-se. Essa característica se manifesta também na disposição de fazer perguntas potencialmente inconvenientes, sem se intimidar por tentativas de fazê-lo sentir-se rude ou desconfiado por questionar. O manipulador frequentemente reagirá a questionamento legítimo com indignação performática, sugerindo que pedir evidências demonstra falta de confiança ou respeito. Mas a pessoa que não pode ser manipulada compreende que relacionamentos genuínos toleram questionamento razoável e que aqueles que se ofendem com verificação básica frequentemente têm algo a esconder. Quando você mantém o direito de verificar independentemente enquanto permanece respeitoso no processo, você protege seus interesses sem comprometer relacionamentos legítimos. A 7ª característica essencial é a capacidade de reconhecer e nomear manipulação enquanto ela está acontecendo, em vez de apenas percebê-la retrospectivamente quando já produziu seus efeitos. Maquiavel enfatizava a importância de reconhecer estratagemas antes que se concretizassem em resultados irreversíveis, porque a prevenção é infinitamente mais eficaz que a remediação. O manipulador conta com sua incapacidade de identificar as táticas enquanto estão sendo empregadas, sabendo que a maioria das pessoas só reconhece manipulação em retrospectiva, quando analisam por que tomaram decisões que não fazem sentido à luz fria da razão posterior. A consciência em tempo real das dinâmicas manipulativas exige familiaridade com os padrões comuns que essas dinâmicas assumem.
Quando alguém está usando gaslighting para fazê-lo duvidar de suas próprias percepções, quando está empregando triangulação para criar insegurança através de comparações, quando está usando técnicas de intermitência emocional para mantê-lo desequilibrado, a pessoa treinada reconhece esses padrões enquanto se desdobram. Esse reconhecimento cria um momento crítico de escolha. Você pode nomear o que está acontecendo, para si mesmo ou para o outro, e recusar-se a continuar participando da dinâmica. Maquiavel observou que muitos enganos políticos seguiam scripts previsíveis, e aqueles que estudavam história conseguiam reconhecer quando estavam sendo submetidos a variações das mesmas táticas que haviam funcionado contra outros no passado. Ele acreditava que o estudo cuidadoso de como manipulações funcionaram historicamente fornecia imunidade contra suas versões contemporâneas. No contexto pessoal, isso significa que investir tempo compreendendo como manipulação opera, quais são suas táticas características e como elas tipicamente se manifestam, transforma você de vítima potencial em observador consciente. A nomeação tem poder peculiar, quando você pode dizer, mesmo que apenas para si mesmo, isto é gaslighting, ou isto é uma tentativa de fazer-me sentir culpado para obter conformidade, ou isto é triangulação para criar insegurança, algo fundamental muda. A manipulação perde parte de seu poder no momento em que é reconhecida e nomeada, porque funciona melhor quando permanece invisível, quando você experiencia seus efeitos sem compreender o mecanismo que os está produzindo. Trazer consciência e linguagem para o processo é como acender luzes em um teatro de sombras. As figuras ameaçadoras revelam-se como simples artifícios. O manipulador frequentemente reagirá negativamente quando suas táticas são nomeadas, precisamente porque a nomeação ameaça sua eficácia. Ele pode acusá-lo de ser excessivamente analítico, de transformar tudo em problema, de ver malícia onde há apenas inocência. Essas próprias reações, no entanto, podem ser reconhecidas como táticas adicionais. Tentativas de fazê-lo duvidar de sua percepção acurada através da própria técnica que você acabou de identificar. A pessoa verdadeiramente resistente à manipulação não se deixa dissuadir de nomear o que observa pela reação negativa que essa nomeação provoca. Desenvolver essa capacidade de reconhecimento em tempo real requer cultivar uma parte observadora de si mesmo que mantém um pouco de distância psicológica mesmo durante interações emocionalmente carregadas. Maquiavel recomendava ao príncipe desenvolver o que poderíamos chamar de mente dupla, participar da interação enquanto simultaneamente observa os padrões que estão se desenrolando. Quando você consegue manter essa dupla consciência, nota quando a conversa está sendo sistematicamente desviada de pontos que você levantou, quando suas preocupações legítimas estão sendo reinterpretadas como falhas suas, quando promessas específicas estão sendo substituídas por garantias vagas. A habilidade de reconhecer manipulação enquanto ocorre também permite intervenções preventivas, em vez de apenas reparação de danos. Quando você identifica uma tática no início de seu desdobramento, pode interrompê-la diretamente. Percebo que quando tento discutir X, a conversa sempre muda para Y. Vamos manter o foco em X. Quando você nomeia um padrão, noto que você frequentemente menciona como outros fariam isso diferentemente quando eu hesito. Vamos discutir os méritos da questão em si. Essas intervenções simples podem descarrilar completamente uma tentativa de manipulação, porque o manipulador depende de você permanecer inconsciente do jogo que está sendo jogado. Maquiavel enfatizava que conhecimento é poder, mas conhecimento aplicado no momento certo é poder multiplicado. Você pode ter lido extensivamente sobre manipulação,
Mas se esse conhecimento permanece teórico e não se traduz em reconhecimento prático durante interações reais, ele fornece proteção limitada. A transição de conhecimento teórico para reconhecimento prático requer atenção deliberada durante suas interações, especialmente aquelas que deixam você sentindo-se confuso, inadequado ou pressionado de formas que não consegue articular claramente. Esses sentimentos muitas vezes são sinais de que manipulação está ocorrendo, e aprender a tratá-los como alertas que acionam análise mais cuidadosa é fundamental para desenvolver imunidade operacional. A oitava característica que protege contra manipulação é a coragem de estabelecer e manter limites firmes, mesmo quando fazê-lo gera conflito ou desconforto relacional. Maquiavel observou que territórios sem defesas claramente marcadas inevitavelmente seriam invadidos, não necessariamente por malícia, mas simplesmente porque a natureza humana tende a expandir-se até encontrar resistência. O manipulador testa constantemente os limites alheios, buscando determinar até onde pode avançar antes de encontrar oposição genuína. E aqueles sem capacidade de dizer não firmemente descobrem que suas fronteiras psicológicas são progressivamente violadas. Estabelecer limites não é ato de hostilidade, mas de autopreservação e clareza relacional. Quando você comunica o que é aceitável e o que não é, o que está disposto a tolerar e o que constitui violação inaceitável, você fornece informação valiosa tanto para pessoas bem-intencionadas quanto para potenciais manipuladores. As primeiras respeitarão seus limites e ajustarão comportamento conforme necessário, enquanto os segundos revelarão sua verdadeira natureza através da forma como reagem a essas fronteiras razoáveis. A ausência de limites claros cria ambiguidade que o manipulador explorará, mas limites bem definidos forçam-no a escolher entre respeitar suas fronteiras ou revelar suas intenções através da violação deliberada. Maquiavel aconselhava que demonstrações de força ocasionais eram necessárias não por crueldade, mas para estabelecer que certas linhas não seriam cruzadas sem consequências. No contexto de relações interpessoais, isso se traduz na disposição de impor consequências quando limites são violados repetidamente. Declarar um limite sem estar disposto a defendê-lo é essencialmente não ter limite algum, porque o manipulador rapidamente aprende que pode ignorá-lo sem repercussão real. A pessoa que não pode ser manipulada não apenas estabelece limites, mas demonstra através de ações consistentes que esses limites têm substância. A resistência a estabelecer limites frequentemente vem do medo de ser visto como difícil, pouco colaborativo ou egoísta. O manipulador ativamente cultiva esses medos, criando narrativas onde ter necessidades próprias é apresentado como falha moral. Ele elogia sua flexibilidade e disposição para acomodar quando você cede, enquanto expressa desapontamento ou crítica quando você mantém posição. Esse condicionamento operante funciona apenas contra aqueles que valorizam a aprovação do manipulador acima do respeito próprio. A pessoa com limites firmes compreende que relacionamentos saudáveis toleram e até respeitam fronteiras razoáveis, enquanto aqueles que requerem sua capitulação constante não são relacionamentos genuínos, mas arranjos exploratórios. Estabelecer limites eficazmente requer especificidade e consistência. Declarações vagas como "preciso de mais respeito" são facilmente ignoradas ou reinterpretadas, enquanto especificações concretas como "não estou disposto a discutir esse assunto após as 22 horas" ou "não farei empréstimos financeiros independentemente das circunstâncias", criam linhas claras que são difíceis de contestar legitimamente. Maquiavel enfatizava a importância de regras claras, aplicadas consistentemente,
Porque inconsistência cria oportunidades para manipulação através de negociação perpétua de exceções. A manutenção de limites exige vigilância contínua, porque o manipulador frequentemente emprega o que poderia ser chamado de erosão incremental, testando o limite com violações pequenas para estabelecer precedentes, depois aumentando gradualmente a magnitude das transgressões. Cada pequena violação que você permite sem consequência torna a próxima violação maior, mais difícil de contestar, porque o manipulador argumentará que você aceitou comportamento similar anteriormente. A pessoa resistente à manipulação reconhece esse padrão e responde a primeiras violações, mesmo pequenas, compreendendo que permitir erosão inicial tornará a defesa posterior muito mais difícil. Maquiavel notou que aqueles que não defendiam suas fronteiras eventualmente não tinham fronteiras para defender, enquanto aqueles que demonstravam disposição de proteger seus territórios, mesmo ao custo de conflito ocasional, mantinham integridade territorial a longo prazo. Traduzindo para o contexto psicológico, quando você demonstra consistentemente que certos comportamentos não serão tolerados, a maioria das pessoas, incluindo potenciais manipuladores, ajusta seu comportamento conforme necessário ou se afasta. Ambos os resultados são preferíveis a manter relacionamentos que requerem violação perpétua de suas necessidades legítimas. A coragem para estabelecer limites também inclui a disposição de encerrar relacionamentos que não podem funcionar dentro de fronteiras razoáveis. Maquiavel observou que alianças que requerem sacrifício contínuo de interesses vitais não são alianças genuínas, mas formas disfarçadas de subordinação. Quando você reconhece que alguém só está disposto a manter relacionamentos sob condição de que você abandone limites fundamentais, você enfrenta a escolha clara: aceitar subordinação perpétua ou ter coragem de libertar-se. A pessoa que não pode ser manipulada escolhe liberdade, compreendendo que solitude digna é preferível à companhia que exige autossacrifício contínuo. A nona e última característica que confere imunidade à manipulação é a disposição de aceitar que algumas pessoas operarão sempre por interesse próprio e não serão transformadas por sua bondade, paciência ou compreensão. Maquiavel escandalizou muitos de seus contemporâneos ao afirmar que os homens são geralmente ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, fugindo dos perigos e ávidos por ganho. Ele não fazia essa observação com amargura, mas com a frieza de um cientista, descrevendo uma lei natural. A pessoa que se recusa a aceitar essa verdade sobre certos indivíduos permanecerá perpetuamente vulnerável à manipulação, investindo recursos infinitos tentando reformar aqueles que não têm interesse em reforma. Existe uma tendência humana generosa de acreditar que todos possuem bondade fundamental que pode ser alcançada com a abordagem correta, que comportamento manipulativo resulta de feridas passadas, que podem ser curadas com compaixão suficiente, que ninguém é verdadeiramente mau, apenas incompreendido. Essa crença, embora moralmente atraente, pode tornar-se vulnerabilidade estratégica quando aplicada indiscriminadamente. O manipulador crônico frequentemente explora precisamente essa generosidade interpretativa, apresentando narrativas que explicam seu comportamento através de circunstâncias difíceis, enquanto continua escolhendo ações que servem exclusivamente a interesses próprios. Maquiavel distinguia entre aqueles que ocasionalmente agiam mal sob pressão de circunstâncias e aqueles cuja natureza fundamental era orientada à exploração. Ele aconselhava tratá-los diferentemente. Os primeiros poderiam ser aliados sob condições apropriadas. Os segundos deveriam ser mantidos à distância ou neutralizados completamente. Aplicando essa distinção, a pessoa resistente à manipulação
aprende a reconhecer padrões comportamentais consistentes que revelam caráter fundamental versus ações isoladas que podem ser atribuídas a situações específicas. Quando alguém demonstra repetidamente que priorizará a exploração sobre reciprocidade, acreditar que desta vez será diferente não é otimismo, é negação. A aceitação dessa realidade não requer cinismo universal ou rejeição da possibilidade de bondade humana. Significa simplesmente reconhecer que bondade genuína existe em muitos, mas não em todos, e que discernir entre os dois tipos requer observação cuidadosa de comportamento ao longo do tempo, em vez de aceitar declarações de intenção pelo valor de face. Maquiavel observava que os homens julgam mais pelo que veem do que pelo que tocam, significando que a maioria aceita aparências sobre realidades. A pessoa imune à manipulação desenvolveu o hábito oposto: observar o que as pessoas fazem consistentemente, não o que afirmam ser. Aceitar que alguns indivíduos não mudarão também significa liberar-se da responsabilidade impossível de transformá-los. O manipulador frequentemente criará narrativa onde você é responsável pelo comportamento dele através de suas ações ou reações, onde se você apenas amasse mais, compreendesse melhor, fosse mais paciente, ele poderia se tornar a pessoa que promete ser. Essa inversão de responsabilidade é tática manipulativa em si mesma, projetando sobre você a obrigação de realizar transformação que só ele pode escolher. Quando você aceita que mudança genuína é sempre autodeterminada e nunca pode ser imposta externamente, você se liberta dessa armadilha. Maquiavel enfatizava que o príncipe deveria basear decisões em como as pessoas realmente são, não em como ele gostaria que fossem. Idealizar a natureza humana além da realidade observável leva a estratégias que falham quando confrontadas com o comportamento real. No contexto pessoal, isso significa que quando padrões de comportamento se estabeleceram através de múltiplas iterações, o curso mais sábio é acreditar no padrão, em vez de acreditar em promessas de mudança que nunca se materializam em ações sustentadas. O manipulador crônico se especializou em criar janelas temporárias de comportamento melhorado que duram apenas o suficiente para restaurar seu acesso, antes de reverter ao padrão estabelecido. A disposição de aceitar certas pessoas pelo que demonstram ser permite decisões estratégicas claras sobre nível de envolvimento apropriado. Você pode escolher engajamento limitado sob condições estritamente controladas, ou pode escolher desengajamento completo. Mas ambas as escolhas se baseiam em avaliação realista em vez de esperança infundada. Maquiavel aconselhava que manter distância de indivíduos fundamentalmente não confiáveis não era hostilidade, mas prudência, e que tentar transformá-los em aliados confiáveis, quando sua natureza demonstrada indicava o contrário, era forma de autossabotagem. Esta característica final integra todas as anteriores: observação clara, autoconhecimento, independência emocional, pensamento de longo prazo, conforto com solidão, verificação independente, reconhecimento de padrões e limites firmes convergem no reconhecimento de que sua energia e recursos são preciosos demais para serem investidos infinitamente, tentando reformar aqueles que escolhem consistentemente exploração sobre reciprocidade. Quando você aceita isso sem amargura, mas com clareza pragmática, você completa sua armadura contra a manipulação, porque não há manipulação mais fundamental do que convencê-lo a investir perpetuamente em relacionamentos que existem apenas para extrair valor de você, enquanto retornam apenas promessas vazias de eventual reciprocidade. Quando você reúne essas 9 características, observação penetrante, profundo autoconhecimento, independência emocional, visão de longo prazo, conforto com solidão,
disciplina verificativa, reconhecimento em tempo real, limites firmes e aceitação realista da natureza humana, você não apenas se protege contra a manipulação, mas alcança uma forma superior de liberdade. Maquiavel compreendeu que a verdadeira liberdade política não era a ausência de conflito, mas capacidade de navegar conflito sem perder a autonomia essencial. Da mesma forma, liberdade pessoal não significa viver sem exposição a tentativas de influência indevida, mas possuir imunidade psicológica que transforma essas tentativas em exercícios inúteis contra a fortaleza bem defendida. Essas características não se desenvolvem instantaneamente através de simples decisão intelectual, mas através de prática deliberada ao longo do tempo, testadas e refinadas em situações reais, onde algo genuíno está em jogo. Cada vez que você escolhe observar cuidadosamente, em vez de aceitar aparências superficiais, cada vez que mantém limite mesmo sob pressão intensa, cada vez que verifica informação em vez de aceitar conveniência, você fortalece essas capacidades até que se tornem segunda natureza. A transformação de vulnerabilidade em resistência ocorre não através de revelação única, mas através de milhares de pequenas escolhas, alinhadas com princípios claros. Maquiavel escreveu para príncipes que enfrentavam ameaças existenciais onde um único erro de julgamento poderia custar o reino. Você enfrenta decisões talvez menos dramáticas em escala, mas igualmente cruciais para a qualidade da sua existência individual. Cada relacionamento onde você permite manipulação não contestada diminui sua autonomia. Cada decisão tomada sob influência indevida o afasta dos seus objetivos genuínos. Cada fronteira violada sem consequência torna a próxima violação mais provável e mais severa. As apostas são altas precisamente porque estão em jogo não meramente circunstâncias externas, mas a integridade fundamental do seu autogoverno. A jornada de tornar-se impermeável à manipulação é simultaneamente jornada de autoconhecimento profundo e autodeterminação genuína. Você não pode defender-se contra influências que não consegue reconhecer, não pode manter limites que não tem coragem de estabelecer, não pode tomar decisões verdadeiramente suas, enquanto permanece refém de necessidades de aprovação externa ou medo de solidão. Mas à medida que desenvolve essas características, você descobre que a pessoa que emerge é mais autêntica, mais capaz, mais livre do que aquela que existia antes de empreender essa transformação. O preço é vigilância contínua e disposição de aceitar desconfortos ocasionais, mas a recompensa é uma vida genuinamente sua, não uma vida vivida nos termos estabelecidos por aqueles que buscavam moldá-la aos seus propósitos. Portanto, observe com clareza penetrante, conheça profundamente suas vulnerabilidades, cultive independência interior, pense sempre nas consequências distantes, abrace solidão quando necessário, verifique antes de aceitar, nomeie manipulação quando reconhecê-la, defenda seus limites com firmeza e aceite que nem todos operam com reciprocidade genuína. Esses não são apenas conselhos práticos, são princípios através dos quais você reconstrói sua relação com o mundo de posição de força em vez de vulnerabilidade. E quando você os integra completamente, descobre que manipuladores simplesmente se afastam naturalmente, porque reconhecem, talvez sem articular conscientemente, que encontraram alguém cujo território psicológico está muito bem defendido para justificar o esforço de invasão. Se este conteúdo ressoou com algo profundo em você, se reconheceu áreas onde sua fortaleza precisa de reforços,
Honre essa percepção compartilhando com outros, que podem beneficiar-se dessa sabedoria. Deixe sua marca através de um comentário reflexivo e una-se a esta comunidade de pessoas comprometidas com autodeterminação genuína, inscrevendo-se para continuar esta jornada de transformação consciente.